Obrigado. Bom dia a todos, senhores e senhoras. Almirante Guimarães Carvalho, em seu nome cumprimento os nossos almirantes, nosso corpo docente e corpo discente aqui. E, como almirante Zúcaro, cumprimento também a possibilidade de estarmos aqui hoje pelo setor do material, pela Diretoria de Sistemas de Armas da Marinha. E, neste contexto, agradeço também a presença de nobres representantes da academia em um assunto tão relevante para a Marinha do Brasil. A apresentação que nós vamos fazer pela Diretoria de Sistemas de Armas da Marinha, ela vai traçar um momento muito rápido. Não vamos ficar atentos somente ao nível operacional, ao nível estratégico, e um pouquinho mais rapidamente do que o nível estratégico, nós vamos descer para o nível operacional e tentamos mostrar alguma coisa do que está acontecendo, quais são as ameaças que nós estamos sentindo e quais são as novas ou outras ameaças, mas não ameaças no ponto de vista doutrinário, e sim inquietudes, algumas necessidades operacionais que nós vemos e como a Marinha do Brasil ela vem tratando dessas inquietudes, dessas necessidades ao longo do tempo. O ambiente operacional já é de pleno conhecimento. Nós estamos falando aqui, aí eu faço coro principalmente aos nossos representantes da academia. A sociedade como um todo, muito mais do que a Marinha, fomentadora do que é a mentalidade marítima, a academia, ela cada vez mais é incentivada, é convidada para que conheça tudo isso que aqui está disposto. Essa é a realidade do nosso desafio. É esse desafio que nós, diariamente, nos propomos a cumprir da melhor maneira possível. Se nós estamos vendo ali 5,7 milhões de quilômetros quadrados, se nós estamos vendo algo em torno de 1,7 trilhão de reais, ou 16% do PIB, vindo do setor marítimo, se nós estamos comentando sobre 60 mil quilômetros de rios navegáveis, sendo que 20 a 22 mil quilômetros destes estão na região amazônica, se nós estamos comentando sobre uma área de cerca de 2 vezes o território brasileiro, que é responsabilidade da Marinha do Brasil e é responsabilidade do Brasil, nós gostaríamos que isso aqui sempre fosse propagado, propalado aos 4 ventos. É nisto que nós depositamos todos os nossos esforços. E quando nós depositamos todos os nossos esforços, o convite que aí vem também, não somente para nós, oficiais de Marinha e das Forças, Exército, Aeronáutica e também marinhas e convidados estrangeiros, mas também para os senhores, é o legado que se apresenta, não para esta geração, mas para esta geração e para as gerações futuras que aqui estarão. Este legado, ele não é simplesmente apresentado em termos do que existe de potencialidade nas nossas águas jurisdicionais brasileiras, tão bem representadas desde o momento muito feliz, almirante Guimarães Carvalho, da definição de Amazônia Azul, cuja data, 16 de novembro, nos faz relembrar essa efeméride. Mas, principalmente, 2 pontos. Primeiro ponto, eu me lembro na minha época como representante do Brasil alterno junto à Organização Marítima Internacional, de um comodoro do Centro de Capitães da Marinha Mercante, comodoro Francisco Gondar, que falava que o mar não separa nações, o mar une as nações. Neste contexto do mar unindo as nações, obviamente, o senhor está perfeitamente certo, almirante Zúcaro, o mar une as nações, mas o mar também traz, talvez mais rapidamente, aproveitando esses contextos temporais que o senhor citou, professor, o mar traz mais rapidamente certas inquietudes que antigamente não se via, ou não se tinha noção tão clara. E aproveitando também a presença aqui do almirante Ilks, eu me lembro de uma parte de um vídeo que foi feito no ano de 2019, também para a Organização Marítima Internacional. Este vídeo ele comenta algo que tem que ser ímpar e nunca deixar de ser esquecido. Nós dependemos do mar para sobreviver. As conexões que existem entre o Brasil e os países, sejamos nós exportadores de commodities, sejamos nós em um futuro não somente exportadores de commodities, as interações que existem com o mundo passam pelo mar. Se nós estamos aqui hoje, muito mais do que 90%, 95% daqui, de tudo que está, passou no porão de navio. Então, essas conexões também têm, obrigatoriamente, que ser defendidas, protegidas
pela nossa Marinha do Brasil. Esta Marinha, eu ali coloquei um ponto sobre ameaças, mas vamos novamente, eu peço que esse data venha para que não se entenda ameaças sob o ponto de vista doutrinário, mas inquietudes. Nós passamos por situações bastante claras ou de entendimentos divergentes em relação àquilo que pertence ao Brasil, e ali eu faço, por exemplo, menção ao que aconteceu no feriado da Semana Santa do ano de 2023, quando nós tivemos uma tentativa de atividade de pesquisa científica dentro de uma área jurisdicional brasileira na elevação de Rio Grande, que foi debelada por uma fragata Independência da Marinha do Brasil. Nós temos casos como o de 2019, do crime ambiental ocorrido na costa brasileira, do Nordeste até próximo ao Rio de Janeiro. Nós temos casos de invasão e ataque cibernético em 2022. Nós temos casos já de infraestruturas críticas sendo interceptadas, ou pelo menos tentativas de interrupção. Mas eu gostaria de falar daqueles dois itens mais de cima: mentalidade marítima e também fomento, entendimento, o que o Estado deveria ou precisaria cada vez mais se aprofundar para que possibilite um ambiente de negócio junto à base industrial de defesa. Começando sobre mentalidade marítima, a mensagem de que nós precisamos do mar para sobreviver, ela deve estar presente a todo tempo, mas ainda não é do conhecimento de todos. Prova em conteste disso é uma lei que acabou de ser promulgada, que fala sobre o combustíveis do futuro. Na lei sobre combustíveis do futuro, recentemente promulgada, e muito bem a iniciativa promulgada sobre a tentativa, os incentivos para a descarbonização, nós vemos iniciativas para a descarbonização, iniciativas para o setor aéreo, mas nós não vemos iniciativas descritas na lei para o setor marítimo, que é quem movimenta a economia. Nós precisamos do mar para sobreviver. E o entendimento do Estado sobre a base industrial de defesa, igualmente. Nós, às vezes, não temos conhecimento de tudo que a base industrial de defesa tem a nos oferecer. Essa necessidade de interação permanente com a base industrial de defesa, ela cada vez mais deve ser incentivada. Não por somente nós, oficiais da Marinha, oficiais das Forças Armadas, mas também pela academia. A academia também entenda que a base industrial de defesa é um elo componente do sistema de defesa nacional. Agora, falando um pouquinho, descendo um pouquinho do nível estratégico e trazendo um pouquinho para o nível operacional, com a permissão dos senhores. Falando um pouquinho sobre tecnologias ou inovações, vamos chamar assim, do que tem acontecido nesses conflitos que nós temos visto. O slide logo à esquerda, ele mostra a iniciativa da Ucrânia para tentar utilizar drones aéreos não tripulados. Esses drones são os mesmos vendidos nas lojas de departamentos, nas lojas de compras eletrônicas. Este drone, os senhores veem ali, 27,5 milhões de dólares foram comprados para um drone que tem o tamanho aproximado de um prisma. Esses drones, eles estão sendo utilizados na guerra, no conflito Rússia e Ucrânia, largamente. Nós vamos apresentar um vídeo, e este vídeo, ele mostra, e isso é importante, nós vemos como é importante apresentar a evolução dessa prática de uma nova inovação na vida real. Como alguns combatentes da Rússia se depararam com esses drones e o que eles fizeram para tentar debelá-lo na vida real, com esse drone acontecendo. Às vezes, nós pensamos que isso foi muito bem colocado no início, nós pensamos que... Deixa eu ver aqui. Ainda não é o vídeo. Por favor, volte. Ainda não é o vídeo, peço que volte. Às vezes, nós pensamos que isso tudo é algo além do mar, é algo muito distante da nossa realidade, quando em julho deste ano nós nos deparamos com uma notícia que é realidade aqui no estado do Rio de Janeiro. Aquilo que é utilizado no conflito Rússia e Ucrânia já é utilizado no Rio de Janeiro. Não é nenhum fator de alegria, não é nenhum fator de sucesso
nós sabemos disso, mas é um fator de preocupação, de inquietude. Hoje, isso já está sendo utilizado em algumas comunidades do Rio de Janeiro. Qual é a implicação disso ou qual é a possibilidade disso passar a ser utilizado contra certos ativos críticos da Marinha do Brasil? Isso é algo para nós pensarmos, algo para nós refletirmos, e o setor do material da Marinha, junto com o setor operativo, setor de ciência, tecnologia e inovação da Marinha e setor CGCFN, vem se debruçando nisso já mais intensamente desde o início do mês. Como nós vamos começar a ter mecanismos para a defesa contra esses tipos de ataques? Ataques esses, agora sim eu peço que me coloquem o vídeo, de como nós vamos também pensar em nível tático. Como que nós vamos nos deparar e como nos defender de certos eventos que aconteçam, como a utilização desses drones mínimos que foram comprados em larga quantidade e que estão sendo utilizados no conflito Rússia e Ucrânia. Por favor, podem colocar o vídeo? São dois combatentes tentando se defender daquele drone comercial. Obrigado. Pode parar o vídeo? Mais um questionamento a fazer. Saímos do campo além-mar, saímos da Rússia e Ucrânia, descobrimos que isso também já povoou o Brasil, descobrimos que tudo isso pode ser aplicável contra estruturas críticas, e descobrimos, às vezes, não sei, não vou entrar no mérito quanto o combatente russo estava preparado ou adestrado para aquela ameaça, fato é que quando se deparou com ela, não se sentiu tão confortável, e a solução foi uma solução, não posso chamar de inovadora, foi uma solução de fortuna, talvez a que menos se esperasse na hora, mas a que foi aquela que realmente demonstrou alguma eficácia. Próximo slide. Falando também de outra novidade, outra evolução que existe agora nesses conflitos atuais, nós nos deparamos com veículos de superfície não tripulados. Às vezes, estamos pensando em algo muito elaborado e nos deparamos com uma embarcação também que foi foco de estudo de caso, uma embarcação de 5,5 metros de comprimento, cerca de 10 metros de boca, mas que consegue transportar 370 quilos de explosivos. E aqui nós vemos algumas evoluções de certos sensores que se pensava não serem mais tão efetivamente utilizados ou tão mais necessários e que se demonstram cada vez mais necessários. Um sensor que antigamente não se pensava tanto mais seriam binóculos, óculos de visão infravermelho, alças optrônicas. Algum questionamento era feito em relação à real utilidade deles. Estes são os sensores mais apropriados no momento para se detectar alvos ou drones de superfície não tripulados. Não é o radar. O radar não tem o poder discricionário para isso. Então, aqui nós vemos um advento ou um retorno de certas possibilidades, de certos sensores que já estavam, não em segundo plano, mas talvez não tanto em primeiro plano como os radares que nós verificamos hoje em dia, radares, em sua maioria, que já não são mais bidimensionais, já se tornam tridimensionais, já se tornam radares extremamente acurados, cuja possibilidade de detecção vai até o nível de 0,01 metros quadrados de seção reta. Para que eu estou falando? Antes disso, eu queria mostrar também o vídeo. O vídeo ele é de uma corveta russa no início deste ano, e um percurso, um trajeto feito por um drone de superfície e outro drone de superfície filmando o trajeto, a cinemática, a derrota que foi feita por esse drone até atingir a corveta russa. Por favor, segundo vídeo.
Eles percebem a conta bateria, mas a trajetória sinuosa do drone. Obrigado, pode parar o vídeo? O que isso nos leva à pergunta? Temos nós, na Marinha do Brasil, condições de nos contrapormos a esses tipos de ameaças? E aí eu vou apresentar, dentro dessa resposta, 2 programas estratégicos que têm aderência ao que eu estou falando. Vou apresentar um terceiro programa que eu não posso considerar, porque não existe na literatura como programa estratégico da Marinha, mas nós consideramos como um programa extremamente estratégico na Marinha. Inicialmente, vamos falar sobre as fragatas classe Tamandaré, vamos falar um pouquinho sobre o míssil antinavio nacional de superfície, o nosso MANSUP, e, por último, eu vou falar um pouquinho sobre munições. Desculpe. Este aqui é um quadro que demonstra qual é a evolução e qual é a previsão para recebimento das fragatas classe Tamandaré até a sua finalização, para disponibilização do míssil MANSUP até a sua produtação, quantitativo de empregos diretos e indiretos em cada um desses projetos, o investimento e seu retorno. Mas eu gosto de colocar muito em ênfase aquela penúltima coluna, a coluna do conteúdo nacional. Verifiquem os senhores, por exemplo, o MANSUP, o míssil antinavio nacional de superfície. É a primeira vez que nós teremos isso, graças a decisões do almirantado que vieram desde 2008, é a primeira vez que nós estamos chegando muito próximos da produtação de um míssil genuinamente nacional e sem nenhuma questão relacionada a usuários finais, a end user. Mas começamos pelas fragatas classe Tamandaré. Aqui estão as apresentações das 4 fragatas. Já tivemos o lançamento da fragata Tamandaré, com previsão de entrega ao setor do material para aceitação, testes de aceitação a partir de dezembro do ano que vem. E já com evoluções da segunda fragata Jerônimo de Albuquerque, já houve abatimento de quilha e previsão de lançamento em junho do ano que vem. O programa Fragatas Classe Tamandaré, ele se encontra em amplo funcionamento, em ampla expansão. E neste programa, nós temos alguns pontos, e isso eu incentivo cada vez mais cada um de nós a permanecermos firmes e estudando em relação ao que pode haver no futuro e como nós devemos ou poderemos nos defender de certas novidades ou inovações, vamos chamar assim. Então, quando nós estamos falando, por exemplo, de veículos aéreos não tripulados, com seção reta radar extremamente minúscula, ou então de veículos de superfície não tripulados, nós verificamos aqui na fragata Tamandaré, classe Tamandaré, a capacidade que possuímos de nos contrapormos a esse tipo de ameaça. O radar, por exemplo, é um radar que detecta seção reta radar inferior, detecta alvos inferiores àquele drone chinês, daquela marca conhecida ali, Mavic, que já se encontra em funcionamento no mundo do conflito. Outro ponto importante também são as alças optrônicas. As alças optrônicas que nós já teremos, elas têm a possibilidade de descrição, seja no aspecto termal, seja no aspecto infravermelho, seja no aspecto laser. Isso vem totalmente ao encontro daquilo que nós precisamos e temos já como tecnologias para nos defendermos. Eu faço aqui um coro ao que o almirante Muradas comentou. Essa fragata aqui, e fruto de muito estudo, muita perseverança e muito interesse da administração, ela dispõe de certos eventos que são genuinamente brasileiros. Um deles são os equipamentos mágicos, que são produzidos por uma empresa estratégica de defesa, mas são fabricação, conteúdo, propriedade intelectual da Marinha do Brasil. E um segundo ponto que o almirante Muradas colocou também, até mesmo para nós pensarmos o setor do material novamente, com o setor operativo, setor CGC-FN e setor de ciência e tecnologia, nós estamos discutindo muito enlace automático de dados.
A tecnologia e a evolução dos enlaces automáticos de dados nos fazem acreditar, nos fazem perseverar de que isto é necessário. Temos um enlace automático de dados genuinamente nacional, com possibilidade de intercambiabilidade ou de comunicabilidade com outros sistemas, é extremamente estratégico. Não existe na prateleira nenhum país que forneça seu sistema de enlace de dados para qualquer outro país. A bel prazer. Falando sobre armamentos, nós também, nas fragatas Classe Tamandaré, teremos a possibilidade de nos defendermos, por exemplo, contra drones aéreos e drones de superfície autônomos. Temos um sistema com uma munição inovadora na Marinha para este tipo de atividade, munição de 30 milímetros para o canhão Sea Snake, que ali se encontra. Essa possibilidade será contra alvos, sejam eles principalmente aéreos, mas também teremos as metralhadoras com uma possibilidade contra alvos de superfície, alvos aéreos que estejam se aproximando destes navios. Isso nos faz cada vez mais acreditarmos que, à medida que as evoluções avançam, desde que nós, Marinha do Brasil e Academia, tenhamos conhecimento da evolução, tenhamos boa capacidade de prospecção, nós conseguimos dizer que certos tipos de ameaças possuem alguma capacidade, uma boa capacidade de defesa nos futuros nos futuros navios que a Marinha disporá a partir do final do ano que vem. Falando um pouquinho sobre o nosso míssil antinavio nacional de superfície, o MANSUP, é de conhecimento pleno que nós já estamos na fase quase final de qualificação. E essa qualificação, ela tem total, desde o início, total aderência entre a Marinha do Brasil e a Base Industrial de Defesa. Nós aqui temos a Diretoria de Sistema de Armas como gerenciadora de todo este projeto, a Diretoria de Desenvolvimento Nuclear da Marinha como sendo a responsável e já tendo efetuado com sucesso a produção de uma unidade de navegação inercial. Nós temos a Empresa Estratégica de Defesa, SEAT, localizada em São José dos Campos, sendo integradora de todo o MANSUP. Nós temos a empresa Omnicis, que desde o início do mês de setembro também se tornou empresa estratégica de defesa, sendo responsável por toda a parte do radar autodiretor do míssil. E nós temos uma fundação de apoio, denominada Fundação Exult, que nos auxilia a Marinha do Brasil no gerenciamento complementar de todo o projeto MANSUP. E este projeto ele dá margem à Marinha para certas possibilidades futuras bastante concretas, como, por exemplo, o MANSUP lançado por terra, como, por exemplo, o MANSUP de alcance estendido. O MANSUP atual é previsto para que tenha um alcance de até 70 quilômetros, 35 milhas. Já se pensa bastante, francamente, positivamente, a partir do ano que vem, no início do desenvolvimento do MANSUP de alcance estendido. E, não parando por aí, se pensa também em desenvolvimento de novos sistemas de radares autodiretores e novas possibilidades, por que não? Se a tecnologia já foi conquistada para a fabricação de um míssil, por que não ampliar essa tecnologia para outras aplicações, como um míssil lançado por ar ou um míssil lançado por submarino? Por que não? Propriedade intelectual da Marinha, propriedade intelectual de quem apostou e está agora vendo esse projeto ele nascer cerca de 15 anos depois. Gostaria de deixar esse último ponto, não é um projeto estratégico da Marinha, mas é um ativo estratégico na Marinha. Isso, com a autorização do diretor-geral, nós colocamos na apresentação, para pontuarmos não a tecnologia em si, embora exista tecnologia em todos esses tipos de munições, mas é para pontuarmos quão necessário é o país, a Marinha, as Forças Armadas brasileiras disporem de material nacional. Um dado, isso não é segredo, não é reservado, não é sigiloso, o tempo que nós, no Brasil, despendemos para termos munição, quando adquiridas, e, se possível, de empresas no estrangeiro,
não é menor do que 2 anos. Então, esta iniciativa da fábrica de munição, que nasceu em 1982, ela representa e continuará representando um ativo estratégico relevante para a Marinha do Brasil. Todas as munições navais de calibre acima de 40 milímetros são produzidas na fábrica. A fábrica hoje, ela continua pertencendo à diretoria de sistemas de armas, continua pertencendo à Marinha, encontra-se em momento de licitação para estabelecimento de uma sociedade de propósito específico, que traga investidores, e esses investidores, nessa constituição da sociedade de propósito específico, essa sociedade se torne uma empresa estratégica de defesa. Em nenhum momento nós vamos entender como irrelevante dotar o Brasil de uma fábrica de munição que produza as munições que nós já temos e as munições que nós teremos para o futuro próximo, como a munição de 76 milímetros das fragatas classe Tamandaré, ou a munição de 30 milímetros também para equipar os armamentos da fragata classe Tamandaré. Com isso, senhores, eu trouxe 2 pontos, 2 exemplos nas fragatas classe Tamandaré, que nós temos para ameaças que hoje nós discutimos muito, baseadas em tecnologias, sejam tecnologia do mais fraco para o mais forte, ou sejam tecnologias que o mais forte também já começa a entender como interessantes também de expor. E também, quão importante é nós aqui no Brasil termos esse amplo diálogo, amplo e franco diálogo com a sociedade para que se entenda a importância da Marinha, do Exército, da Aeronáutica para a defesa do nosso país. Deixo aqui a mensagem do almirante Maximiano. Tudo começou pelo mar e não se vai negar jamais. O destino do Brasil está no mar. Agradeço mais uma vez aos senhores pelo setor do material, a oportunidade de estar participando daqui deste momento. Muito obrigado.